O ano é 44 a.C. O coração de Roma bate acelerado, tomado pelo caos e pela incerteza. As ruas de Roma, acostumadas ao alvoroço da multidão, agora ecoam murmúrios de incerteza. O sangue de um dos maiores líderes da história mancha o chão. Júlio César. O homem que desafiou o Senado, conquistou a Gália e redefiniu o poder em Roma, está morto. Traído por aqueles que chamava de aliados, apunhalado 23 vezes na Cúria de Pompeu, onde o Senado se reunia naquele dia, sob a justificativa de restaurar a liberdade da República. Mas a morte do ditador não trouxe paz. Pelo contrário, abriu um vácuo de poder. Quem governará Roma agora? Os assassinos de César, Bruto e Cássio, acreditam que salvaram Roma da tirania. Mas os aliados do ditador, como Marco Antônio, enxergam traição e buscam uma forma de virar a opinião pública contra eles. Inicialmente, Antônio tenta um acordo, mas a fúria popular logo se torna uma arma em suas mãos. As ruas ecoam discursos inflamados, promessas de justiça e sussurros de guerra civil. Longe dali, na cidade de Apolônia, um jovem recebe a notícia que mudará sua vida para sempre. Suas mãos tremem, seus olhos percorrem cada palavra como se buscassem um erro. Mas não há erro algum, seu tio-avô o adotou postumamente e o nomeou herdeiro de sua fortuna e legado. Os poderosos lhe desprezam. Para os generais e senadores, ele não passa de um estudante. Sem exércitos, sem influência, sem força de um comandante. Mas ele tem algo que ninguém mais tem: o nome de César. Seu nome, Caio Otávio. Seu destino, tornar-se Augusto, o homem que redefiniria Roma para sempre. Com Roma à beira do colapso, o Senado se fragmenta. Marco Antônio reúne forças e os assassinos de César fogem, temendo a vingança. Na casa do Pontífice Máximo, os senadores se amontoam para ouvir a leitura do testamento de Júlio César. A inquietação cresce. Marco Antônio mantém o olhar fixo no pergaminho, certo de que terá o controle da situação. Mas então, o inimaginável acontece. O herdeiro escolhido não é ele, nenhum general, nenhum homem experiente, mas sim um jovem de 18 anos. O silêncio paira antes que os murmúrios tomem conta da sala. Um estudante? Sem exércitos? Sem influência? Muitos riem. Outros, como Marco Antônio, apenas cerram os punhos. Mas o povo escuta atentamente e logo a notícia se espalha. Longe dali, em Apolônia, na província de Líria, o mensageiro cruza as águas apressado. Quando Otávio recebe a notícia, suas mãos apertam o pergaminho. Seu nome agora está ligado ao maior de todos. Mas isso é uma bênção ou uma sentença? Ele hesita. Recusar o legado de César significa uma vida segura, longe das intrigas de Roma. Mas César o escolheu. E Roma não respeita herdeiros de papel. Respeita apenas os que sabem lutar por seu lugar. Assim, sem hesitar mais, ele parte. Não como um garoto, mas como alguém disposto a enfrentar os titãs de Roma. Em breve, o destino cobrará seu preço. E sobreviver será apenas o começo. Otávio finalmente pisa em Roma, mas ele não chega como um simples herdeiro. Ele chega com o nome de César. E Roma é um jogo onde cada movimento pode ser fatal. Marco Antônio, o mais poderoso dos aliados de César, desdenha de Otávio. Acredita que a sua juventude e falta de experiência política o tornam irrelevante. Antônio pensa que pode tomar para si o legado de César e ignorar o jovem herdeiro. Mas Otávio é astuto e sabe que se não puder contar com os aliados certos, criará seu próprio caminho. Ele começa a se aproximar dos senadores que temem a crescente influência de Antônio. Entre eles está um aliado inesperado: Cícero, o maior orador de Roma. O estadista despreza Antônio e vê em Otávio uma oportunidade para enfraquecer seu inimigo. Cícero não confia no jovem herdeiro, mas reconhece que o nome de César ainda exerce um poder imenso sobre o povo e o exército. Com sua retórica afiada, Cícero incita o Senado contra Antônio, retratando-o como um tirano em ascensão. Otávio, por sua vez, não depende apenas de discursos. Usando a fortuna herdada de César, ele começa a recrutar veteranos fiéis ao ditador assassinado. Seu exército cresce, sua influência se espalha. Em poucos meses, o jovem que chegou sem soldados agora comanda legiões inteiras. A transformação é evidente. De um estudante sem poder militar, Otávio se torna um líder formidável.
Aqueles que antes o viam como um garoto sem importância, agora enxergam nele um novo e perigoso jogador no tabuleiro romano. Marco Antônio percebe tarde demais. O Senado, influenciado por Cícero e temeroso da força de Antônio, o declara inimigo de Roma. Otávio então recebe uma ordem oficial: enfrentá-lo. O primeiro grande confronto de sua vida está prestes a acontecer. Mas Otávio já aprendeu uma lição fundamental em Roma: o poder não é algo que se recebe, o poder se toma. Otávio marcha para a guerra, seu alvo, Marco Antônio. Seu objetivo, consolidar sua posição e vingar César. Mas a política de Roma é um jogo cruel e o destino implacável. Com seu novo exército, Otávio e as forças do Senado enfrentam Marco Antônio em Mutina. A batalha é brutal. Após um longo e sangrento confronto, Marco Antônio é forçado a recuar. Vitória! O jovem herdeiro de César finalmente prova que não é apenas um nome no testamento, mas então uma reviravolta inesperada. Durante o combate, os dois cônsules do Senado, Ício e Pansa, morrem em circunstâncias suspeitas. Sem eles, Otávio percebe que, apesar da vitória militar, sua posição política é frágil. O Senado, que apenas lhe usou para derrotar Marco Antônio, agora reluta em conceder-lhe qualquer poder real. Cícero e senadores nunca tiveram a intenção de fortalecê-lo. Queriam apenas eliminar Antônio e depois descartar Otávio como uma peça indesejada. Otávio aprendeu uma lição amarga: Roma não respeita a gratidão, apenas força. E então ele age primeiro. Com uma jogada ousada, ele se volta contra o próprio Senado. Suas legiões, agora leais apenas a ele, marcham diretamente para Roma. Sem resistência, ele toma a cidade. O Senado, imponente, não tem escolha senão aceitar a nova realidade. Otávio se declara cônsul de Roma, o mais jovem da história. Mas ele sabe que o poder absoluto ainda está fora de seu alcance. Seu domínio não pode ser consolidado sozinho. Ele precisa de algo mais. Um parceiro que compreenda a verdadeira natureza do poder. Então, em um movimento surpreendente, Otávio envia uma proposta inesperada. Não para um aliado tradicional, mas para o homem que até então era seu inimigo mortal, Marco Antônio. Ele compreende que para sobreviver e reinar precisa de uma aliança tão poderosa quanto perigosa. Roma está em caos. O Senado acreditava que poderia manipular Otávio, mas ele se mostrou um jogador à altura. Agora ele precisa de um novo caminho e, ironicamente, esse caminho leva de volta a Marco Antônio. Após meses de desconfiança, negociações e batalhas políticas, Otávio, Marco Antônio e Lepido fazem o impensável. Formam uma aliança. Surge o segundo triunvirato, um pacto oficializado em 43 a.C., concedendo poderes quase ditatoriais aos três. Seu objetivo principal? Consolidar o controle sobre Roma e, mais crucialmente, caçar os assassinos de César. Mas essa aliança vem com um preço terrível. Para garantir sua posição, os novos governantes iniciam uma das mais brutais perseguições políticas da história de Roma. São criadas listas de proscrição, onde qualquer um que ameace o novo regime é marcado para a morte. A perseguição atinge senadores, cavaleiros e figuras de influência. Um banho de sangue político sem precedentes desde os tempos de Sula. Entre as vítimas mais notórias está Cícero, o maior orador de Roma, que tentou usar Otávio contra Marco Antônio. Agora se torna um alvo inevitável. Capturado ao tentar fugir, Cícero é executado. Sua cabeça e mãos são exibidos no fórum, um aviso brutal para qualquer um que desafie o triunvirato. A Roma republicana que Cícero tentou salvar está morrendo, e com ela, sua voz se cala para sempre. Mas a verdadeira guerra ainda está por vir. Otávio e Marco Antônio não se uniram apenas para governar Roma. Juntos têm um inimigo em comum: os assassinos de César, Bruto e Cássio. Refugiados do Oriente, eles reúnem um grande exército, preparando-se para o confronto definitivo. O destino da Roma republicana será decidido em Filipos, no ano 42 a.C. A batalha é feroz. As forças de Otávio e Marco Antônio enfrentam os exércitos de Bruto e Cássio, que apesar de suas habilidades militares não conseguem resistir à força unificada de Roma. Cássio, acreditando que a batalha está perdida, comete suicídio. Pouco tempo depois, Bruto, vendo o colapso de sua própria força,
também tira a própria vida. Os assassinos de César estão mortos, a vingança de Otávio se concretiza. Mas ele sabe que a aliança com Marco Antônio não durará para sempre. Com os inimigos comuns eliminados, a disputa pelo controle de Roma se torna inevitável. Marco Antônio, cada vez mais envolvido com Cleópatra e os luxos do Egito, começa a se afastar da política romana. Otávio observa com paciência. Ele sabe que no jogo do poder a espera pode ser sua maior arma. E quando o momento certo chegar, fará seu movimento definitivo para se tornar o senhor absoluto de Roma. O segundo triunvirato venceu. Os assassinos de César foram eliminados, mas Roma ainda está dividida. O poder agora está na mão de dois homens: Marco Antônio, que governa o Oriente ao lado de Cleópatra, e Otávio, que consolida sua influência no Ocidente. Uma aliança frágil, sustentada apenas por um tratado de conveniência. Enquanto Marco Antônio se envolve cada vez mais com a cultura egípcia e se entrega aos encantos de Cleópatra, Otávio observa. Ele sabe que a guerra pela supremacia de Roma não será vencida apenas no campo de batalha, mas também na opinião pública. E nesse jogo, Otávio é imbatível. Com cada discurso, cada acusação velada, ele começa a moldar a narrativa. Marco Antônio, antes um dos maiores generais de Roma, é transformado em um traidor. Marco Antônio não é mais um romano, ele se ajoelha diante de uma rainha estrangeira. Ele traiu a pátria. Essas palavras inflamam o povo. Orgulho romano é ferido. O general que um dia lutou ao lado de César, agora é visto como alguém que abandona sua identidade em favor de uma rainha estrangeira. Mas Otávio sabe que isso ainda não é o suficiente. Ele precisa de um golpe fatal. E então surge a oportunidade perfeita. Por meios que permanecem obscuros, Otávio obteve uma cópia do testamento de Marco Antônio. O documento contém revelações explosivas. Marco Antônio deseja que seu corpo seja enterrado no Egito, e não em Roma, e pretende conceder terras romanas aos filhos de Cleópatra. Otávio leva o testamento ao Senado. O impacto é imediato. Para os senadores e para o povo, essa é a prova definitiva de traição. A fúria toma conta da cidade. A relação de Marco Antônio com Cleópatra, antes vista com curiosidade ou até indiferença, agora se torna um crime contra Roma. Com a opinião pública ao seu lado, Otávio dá um passo final. O Senado declara Marco Antônio e Cleópatra inimigos do Estado. O triunvirato, já enfraquecido, se desfaz completamente. Agora não há mais espaços para alianças ou reconciliação. Roma não pode ter dois senhores. E Otávio está pronto para ser o único mestre da República. A guerra final está prestes a começar. O destino de Roma será decidido em uma última batalha. De um lado, Otávio, agora mestre da política e da guerra, o verdadeiro herdeiro de César. Do outro, Marco Antônio e Cleópatra, governantes do Egito, que acreditam poder desafiar Roma e construir um império próprio. Mas Otávio não quer que essa guerra pareça uma disputa interna. Ele sabe que o povo romano teme o retorno da monarquia, e uma guerra civil poderia enfraquecer sua legitimidade. Então ele molda a narrativa com precisão. Não é uma luta entre romanos, e sim uma cruzada contra um inimigo estrangeiro. Cleópatra se torna a vilã perfeita, uma rainha oriental que seduziu Marco Antônio e ameaça a grandeza de Roma. O povo aceita essa versão dos fatos. O Senado, já sob influência de Otávio, declara guerra não a Marco Antônio, mas a Cleópatra. O conflito se torna uma questão de orgulho nacional, e assim as legiões marcham não contra um rival político, mas contra o suposto inimigo da pátria. A guerra culmina em Ácio, 31 a.C. O Mediterrâneo se transforma em um campo de batalha colossal. Milhares de homens e centenas de navios se enfrentam naquela que será a última grande disputa pelo destino do mundo romano. Otávio mais uma vez demonstra seu talento estratégico. Ele não se lança ao combate impensadamente. Seu general, Marco Vipsânio Agripa, um dos maiores comandantes de Roma, conduz uma campanha meticulosa. Ele bloqueia as rotas de suprimento de Marco Antônio, cortando qualquer possibilidade de reforço ou fuga. O cerco aperta. Quando a batalha começa, a frota de Marco Antônio e Cleópatra já está enfraquecida. O combate é intenso, mas a pressão das forças de Otávio é esmagadora. Em um momento crítico, Cleópatra, percebendo a derrota iminente, decide fugir com sua frota. Marco Antônio, cego pela lealdade e desespero, abandona a batalha e lhe segue, deixando seus soldados à própria sorte. Sem liderança, suas forças entram em colapso, o pânico se espalha, a vitória de Otávio é completa. Com a queda de Ácio, a sorte do Egito está selada. Otávio segue até Alexandria, onde Marco Antônio, traído e derrotado, tira a própria vida.
Cleópatra, vendo o fim do seu reino, escolhe a morte em vez da humilhação. O Egito, outrora o império mais poderoso do mundo, agora pertence a Roma. Otávio eliminou todos os seus rivais. Ele não tem mais inimigos. Não há mais obstáculos entre ele e o domínio absoluto. Mas sua maior conquista ainda está por vir. Ele venceu a guerra militar. Agora precisa transformar Roma para garantir que seu poder dure para sempre. E a república que já vinha agonizando está prestes a dar lugar a algo novo. Em breve, Roma não terá apenas um líder, terá um imperador. Otávio não é mais apenas o herdeiro de César, ele é o senhor absoluto do mundo romano. Mas há um problema, Roma nunca foi governada por um rei. Como consolidar seu poder sem se tornar aquilo que os romanos mais desprezam? Ele sabe que a força bruta não será suficiente. Para garantir seu domínio, precisa convencer Roma que não é um tirano, mas um restaurador da ordem. Seu maior triunfo não será em batalhas, mas na política. Otávio executa sua jogada mais brilhante. Em um gesto inesperado, anuncia que abrirá mão de seus poderes extraordinários e restaurará a autoridade do Senado e do povo. A reação é imediata, o Senado entra em pânico. Sem Otávio, Roma pode voltar ao caos que assolou a República antes da ascensão de César. Os senadores, temendo uma nova guerra civil, imploram para que ele permaneça no comando. Otávio aceita, mas com uma condição: ele não tomará para si títulos monárquicos. Em vez de rei ou ditador, ele será chamado de príncipes, o primeiro cidadão. Um título modesto, mas que na prática lhe concede controle absoluto, sem violar o orgulho republicano dos romanos. O Senado, aliviado, lhe concede poderes sem precedentes. E como símbolo de sua nova posição, ele recebe o nome que entrará para a eternidade: Augusto. Esse é o verdadeiro triunfo de Otávio. Ele não apenas venceu no campo de batalha, mas também no jogo político. Ele cria um império, sem chamá-lo de império. Governa como monarca, mas sem usar uma coroa. Concentra todo o poder, mas mantém a ilusão de que a república ainda existe. Assim nasce o Império Romano. A república, em sua essência, chega ao fim, mas sem jamais ser oficialmente abolida. O governo de Augusto inaugura uma nova era. Uma era de ordem e estabilidade, onde ele se torna o centro de todo o poder. Mas o preço da supremacia é alto, e para mantê-la, Augusto precisará ser implacável. Seu maior desafio não será conquistar Roma, mas governá-la. E assim, a verdadeira história do primeiro imperador de Roma está apenas começando. Com um olhar estratégico para o futuro de Roma, ele promove reformas profundas. O exército é reorganizado, as fronteiras são fortalecidas, e a administração do império se torna mais eficiente do que nunca. Sob seu comando, Roma não apenas prospera, ela se transforma. De uma cidade de tijolos, ele faz uma cidade de mármore, erguendo templos, monumentos e infraestruturas que simbolizam o auge da grandiosidade romana. Com a estabilidade interna garantida, Augusto volta seu olhar para além de Roma. Ele expande as fronteiras, fortalece as províncias e, acima de tudo, inaugura um período de paz sem precedentes, a Pax Romana. Pela primeira vez em séculos, Roma não está mergulhada em guerra civil. O império floresce, sua economia cresce e a cultura atinge um novo apogeu. Mas todo grande império carrega uma sombra, e para Augusto essa sombra é sucessão. Ele construiu um sistema tão centralizado em sua figura que sua ausência representa um risco existencial. Quem poderá governar depois dele? A grande tragédia de sua vida política é a ausência de um herdeiro direto. Sua única filha, Júlia, não pode assumir o trono. E seus sucessores potenciais, Caio e Lúcio César, netos que ele preparava para o poder, morrem antes da hora. A mortalidade se torna seu último adversário. Mesmo com toda sua visão, ele sabe que não pode ser eterno. E sua última grande tarefa não será erguer monumentos ou vencer batalhas, mas garantir que Roma sobreviva sem ele. A escolha de seu sucessor será seu último e mais importante movimento, e o futuro do império dependerá dessa decisão. Décadas se passaram e Augusto já não é mais o jovem ousado que um dia desafiou Roma pelo poder. Agora ele é um ancião, o homem mais poderoso do mundo, mas também alguém que sente o peso dos anos e das escolhas que moldaram seu destino. Sem opções, Augusto toma uma decisão pragmática. Adota Tibério, seu enteado, como herdeiro. Tibério nunca foi seu preferido,
Frio, reservado, mais soldado do que estadista. Ele não possuía o carisma de seus predecessores, mas a estabilidade do Império está acima de qualquer desejo pessoal. Roma precisa de continuidade e Tibério é a única escolha possível. Em 19 de agosto de 14 d.C., na cidade de Nola, Augusto sente sua vida chegando ao fim. Dizem que, em seus últimos momentos, ele se volta para aqueles ao seu redor e pergunta: representei bem meu papel nesta grande peça? Como um ator encerrando sua performance no palco da história, ele compreende que sua jornada chegou ao fim. Roma entra em luto. O homem que transformou uma república instável em um império imortal se vai. Seu corpo é levado a Roma, onde recebe todas as honras de um verdadeiro fundador. Mas sua maior homenagem não está nos templos erguidos em sua memória, ou nos títulos concedidos a ele pelo Senado. Seu verdadeiro legado está no próprio Império. Cada governante que viria depois dele carregaria o título que ele criou, Imperator Caesar Augustus. E o império que ele ergueu duraria mais de 4 séculos no Ocidente e mais de 1500 anos no Oriente. A jornada do herói chegou ao fim, mas sua história nunca será esquecida. Seu impacto ressoaria por gerações, e sua visão de um império forte, unido e governado com habilidade política, transformaria o mundo para sempre.